Olá, sejam muito bem-vindos a mais esta live. Eu sou Adolfo Clair e você está no meu canal Corsário. Bom, no vídeo de hoje eu quero bater um papo, trocar uma ideia com vocês acerca de não confunda o grego clássico com o grego koiné. Qual que é a diferença entre um e o outro? Qual que é a diferença entre os léxicos? Tem diferença? Não tem diferença? Entende? É muito importante eu trabalhar essa definição com vocês, porque eu tenho percebido, eu particularmente tenho percebido que, que algumas pessoas que vão trabalhar com grego, com crítica textual, elas acabam confundindo essa questão quando vão falar de tradução, né? Quando vão falar de tradução. Então eu necessito vir aqui, né? Só estou compartilhando minha live, né? Nos grupos, então quem puder compartilhar minhas lives aí, dá uma força e bora alcançar, né? Cadê aqui, Regregoidos? Deixa o pessoal me alcançar. Tem uma pessoa assistindo. Já manda um live aí. Salve, Galvão, beleza? Hebraico desvendado. Pá, compartilhando. Tô compartilhando nos grupos aqui a live, né? Logo eles chegam. Ó, já tem 4 pessoas nos assistindo. Quem quiser comentar aí é só se tornar membro do canal e dar esse apoio pra gente. E é extremamente necessário e importante a gente estar aí. Mas bora pro coisa, né? O que acontece? Eu percebo que algumas pessoas, quando elas vão falar de tradução bíblica, e um exemplo clássico disso, a primeira vez que eu me deparei com essa questão foi lidando com uma tradução da tradução Novo Mundo, um texto da tradução Novo Mundo, em que eles pegam a palavra castigo eterno e trabalham e traduzem como decepção eterna. Eu acho que esse texto se encontra em Mateus 25, né? Decepção eterna. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Adolfo Clair, né? Corsário Clair. Decepção eterna. Corsário Clair, não. Mateus. Cadê aqui? Mateus 25, 46. Acho que é esse texto aqui. Tormento eterno. Adolfo Euclair. Aqui. É um vídeo antigo meu. Faz 6 anos que eu postei esse vídeo. Deixa eu compartilhar com vocês a tela. É essa tela aqui, ó. Ecrã inteiro. Aqui. Esse vídeo meu aqui, ó. Mateus 25, 46. É castigar ou decepar? Esse é um vídeo bem antigo meu. Foi a primeira vez que eu me deparei com esse problema. Que problema é este, essencialmente? E que problema seria este? De que a tradução Novo Mundo, ela coloca, por exemplo, aqui, todas as traduções padrão vão traduzir Mateus 25, 46 como castigo eterno. Beleza. Só que a tradução Novo Mundo traz decepção, né? Não traz a palavra castigo. E a pergunta é, a palavra colasses aqui, ela tem o sentido de decepção? Só que quando você olha para os dicionários do Novo Testamento, dicionários específicos do Novo Testamento, de grego do Novo Testamento, eles não trazem a definição decepar. Não trazem. Só que as traduções, os dicionários de grego clássico, eles já trazem um conceito de decepção. De decepar. Porque a palavra colasses, ela era usada para podar uma planta. Então você ia podar uma planta, você fazia o quê? Você cortava ela. Então existia o sentido da palavra chamada de decepar. Só que o que acontece? O tradutor da Novo Mundo, os tradutores da Novo Mundo fizeram o quê? Eles pegaram a palavra do sentido do grego koiné, do grego clássico, e trouxeram para o grego koiné, para o Novo Testamento. E isso
gera um equívoco, né? Isso gera um equívoco traducional. Porque não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo Colossos no sentido de tormento, de sofrimento, de castigo. E olha que quem está falando aqui não é um imortalista, não é um cara que acredita no sofrimento eterno. Veja que eu estou falando que o texto ele está dizendo, ele traz essa ideia. Então, a minha explicação, ela tem que ser mais, a minha abordagem tem que ser mais hermenêutica nesse texto do que de tradução, porque a tradução está correta, entende? Aí a gente tem que analisar o termo eterno e não o termo castigo, né? Mas tudo bem. E beleza. Então, é isso. Só que o que acontece? Existem pessoas que, para defender suas doutrinas, seus pontos de vista, o que eles estão fazendo? Eles estão muitas vezes pegando qualquer dicionário e utilizando de qualquer maneira. E aí o cara ele pega um dicionário de grego clássico, olha só, pega um dicionário de grego clássico e tenta usar para o Novo Testamento. E não. Cada, cada grego, já no grego clássico tem 4 dialetos. Cada dialeto você tem que usar um dicionário específico. Para o Novo Testamento, você tem dicionários específicos para o Novo Testamento. Septuaginta, você precisa de um dicionário específico. Não é você pegar um dicionário único e usar para tudo. Existem dicionários nesse sentido, como é o Liddell Scott, como é como é o Anatola Bailey, que é um dicionário já de grego clássico, mas ele também cobre o período do grego koiné. Só que ainda assim nós temos que tomar cuidado com as definições que eles trazem. Por que temos que tomar cuidado com as definições que eles trazem? Porque você tem que ver se essa palavra ela tem o sentido, esse sentido é no grego clássico, no grego koiné ou no grego mais bizantino. Entende? Só que o pessoal, muitas vezes, eles olham para o significado da palavra e não percebem isso, não se apercebem disso. Né? Que você tem que respeitar isso. E aí o que acontece? Eu tô vendo que tem gente que tá usando o dicionário como se fosse. Você tem que tomar cuidado. E tem que saber dessas diferenças. Então, por exemplo, eu me lembro muito bem, inclusive ainda nessa discussão de Colossos, tá? Que foi 6 anos atrás. E olha que eu gravei o vídeo há 6 anos atrás dando essa explicação, mas eu preciso gravar de novo aqui. Então, por favor, gente, compartilha a live aqui. Ajuda eu a bater os 14 mil inscritos hoje, cara. Me ajuda a bater os 14 mil inscritos hoje. Falta 15 inscritos. Falta 15 inscritos. No caso do Eduardo Robson aqui, por exemplo, eu vou abrir aqui a palavra Colossos pra gente. Vou abrir a palavra Colossos. Vou abrir a palavra Colossos. E aí vocês vão estar ligados. Vocês vão entender o que eu estou dizendo. Colossos. Comal, colônia, corpus, colibus, colossai, Colossos. Aqui, ó. Ela traz a definição aqui, ó. Colossos, uma restrição, poda, né? Aí ela traz aqui, no Novo Testamento, punição, Mateus 25, 46. Colasse, Aione. Aí quando eu mostrei isso pro cara, o cara falou, tá vendo? No dicionário do Eduardo Robson coloca como Colossos. Coloca Colossos como punição. Só que a parte em que ele trouxe é do grego clássico. É do grego clássico, não é do grego... Tanto que ele coloca punição, poda, e no Novo Testamento significa punição. Então você tem que olhar a obra e tomar cuidado como que ela organiza as palavras. Deixa eu ver se eu abro o meu Eduardo Robson aqui. Ele vai estar em inglês, tá? Eu vou abrir ele aqui pra gente. Né? Entende? E então a gente tem que ver e tem que ficar esperto nisso aí. Deixa eu abrir aqui minha biblioteca. Colar grego, dicionários e gramáticas. Eduardo Robson. Edward from Dunbar. Etymologique. Critical Greek. Concordance Greek. Friedrich Walter Bauer. Gramáticas. Gerhard Kittel. Edward Robson. Edward. Lexicon Greek. Aqui.
Deixa eu compartilhar com vocês a tela aqui, para vocês não acharem que eu não estou fazendo nada. Salve, Jedizão, beleza? Muito obrigado aí pelo apoio, pelos 20 euros. Quem puder dar uma ajuda aí, tá? Quem puder dar uma ajuda, meu Pix está acima, caso queira conversar comigo ou trocar uma ideia. E quem puder se tornar membro aí a partir de R$ 1,99, já se R$ 2,99 já consegue se tornar membro no canal aqui. Vamos lá, vamos fechar aqui. Vamos lá para a página 200. Diablo, não. Vamos lá para a página 400. Idos, vamos lá para a página 600. Ross, não, é para cima. É lá para cima. Só para entender, tá? Então, salve para os piratões. É lá no capa. Deixa eu ver uma coisa. Aqui. Crinon, Craito, Crasso, Cosmos, Cornelius, Copsa, Colisson, Colassis. Então, Colassis já está para cima. Cocos, Colibon, Colazo. Aqui a palavra Colassis. Colassis aqui, ó. Colassis aqui, ó. Palavra Colassis. Tá vendo aqui, ó? Mutilação, punição. Colassis de uma dendron, né? Cortando uma árvore, podando uma árvore. Aí Teófilo, falando Teófilo, Teofílio, né? Alguma coisa assim, plantas. 244. No Novo Testamento, punição. Mateus 25, 46. Então, veja que o dicionário ele trouxe a definição mesmo, mutilação, né? Decepação, punição, ou no sentido de poda, mas só que essa é a definição no grego clássico, não é no Novo Testamento. Porque qualquer outro dicionário, qualquer dicionário do Novo Testamento que você pegar essa palavra, você vai estar vendo só a definição punição, porque é de fato o significado que ela tem. É de fato o significado que ela tem. Entende? Então, o que que acontece? É muito importante a gente fazer essa como que eu posso dizer? Separação de significados dentro, de definições dentro da mesma, dentro dentro do mesmo dicionário, porque às vezes ele traz a definição do grego clássico e do grego koiné. Traz a definição lá da palavra, como que ela foi usada no grego clássico e como ela foi usada no grego koiné. Vamos lá para a palavra daimonium, cara. Vamos lá para o daimon. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só diminuir um pouquinho. A gente pode pegar aqui daimon, por exemplo. Opa, é isso mesmo. Vamos pegar a palavra daimon, que é outra palavra que eu gosto bastante de usar como exemplo, que ela serve muito para isso. Então vamos lá para a palavra daimon, por exemplo. Daimon. Daimon. Aí, daimon. Daimonos ou redemon, né? Daimônio, né? Então, vamos lá. Em Homero, um deus. Veja aqui, ó. Vou aumentar para vocês verem, ó, para não achar que eu estou viajando. Daimon, daimonos, demon, daimônio, um deus em Homero, em um deus. Já no Novo Testamento significa um demônio, um espírito maligno, um espírito demoníaco, né, devil, né, um espírito maligno, evil e devil. Não sei qual é a diferença entre evil e devil, mas tudo bem, é uma entidade maligna, né? Aí temos Mateus, papapá, veja demônio, né? Aí vamos ver aqui a definição anterior. Daemonides, né? Que é adjetivo de demônio, né? Ou godlike, né? Divino, né? Daemonides. Veja só. No Novo Testamento, um demônio, né? Um demônio maligno. Tiago 3,15. Né? Assim comparado com Salmo 91,6, né? E Ashud, né? Na Septuaginta e aqui Septuaginta daimônio. Então o que acontece? A gente tem que olhar, por exemplo, no caso do Edward Robson, por exemplo, aqui, ele traz a palavra no grego clássico,
na Septuaginta e no Novo Testamento. Sempre a gente tem que olhar a definição de uma palavra, como que ela ocorre no Novo Testamento. Por que que eu estou falando isso? Porque é muito engraçado. Eu vejo um cara chegar e dar uma definição, o cara grava um vídeo lá na internet. Olha, porque aqui a palavra ela pode ser traduzida dessa forma. Aí você abre um dicionário de grego koiné do Novo Testamento e você não encontra essa definição que o cara está dando. E ela nem passa perto daquilo que é possível traduzir. Então, por exemplo, como é que você traduz antropon? Homem, humano, humanidade. Antropos, né? Antropos. Antropos pode ser traduzido como homem, humanidade né? Homem, humanidade e por aí vai. Você pode dar uma definição diferente? Ah, um homem adulto, antropos. Você pode colocar essa definição, né? Acho que ela seria possível, ela até tá definida dessa forma. Então, mas às vezes a palavra significa bonito, mas você pode colocar a palavra belo, lindo, que são palavras que elas não vão aparecer, mas elas são sinônimas de bonito, né? É nesse sentido que eu disse. Agora o cara ele vai dar uma definição que ela não aparece, no caso como Mateus 25:46, que eu estou aqui dando só como exemplo, tá, gente? Estou dando só como exemplo, como um exemplo, para vocês entenderem, né? Então, ó, você tem essa definição e ela não aparece no Novo Testamento. O cara ele dá e você não aparece no dicionário do Novo Testamento. Por quê? Porque o Novo Testamento ele tem um vocabulário limitado e é diferente. Por quê? Grego clássico ele vai do ano 1000, ano 800 até o ano 400 antes de Cristo, né? 330 antes de Cristo. 330 a.C., que é com a conquista de Alexandre o Grande, até 330 depois de Cristo, você tem um período chamado grego koiné, que é o período que Septuaginta foi escrito, Novo Testamento foi escrito, Joséfo foi escrito. Então, o que acontece? Você tem que entender que muitos pais da igreja foram escritos nesse período também. Temos que entender que uma palavra ela vai ter vários usos ao longo do tempo. Só que assim, eu pegar um significado que ela tinha no grego clássico e tentar impor no Novo Testamento, você comete equívoco. Eu pegar uma palavra que no grego koiné ela significava uma coisa e colocar para o grego clássico, você está cometendo anacronismo. Porque a palavra ela só passa a significar aquilo depois de um determinado tempo. Então, toda palavra que você vai trazer na sua tradução, você tem que ter a maturidade e usar a cabeça, quebrar a cabeça para fazer uma análise sincrônica dela, né? Ou diacrônica, no caso, o uso da palavra diacronicamente, que é ver como que ela era no grego clássico, no período grego koiné e no período pós-koiné, né? O período bizantino ou moderno. Você tem que. É obrigação de todo tradutor. Mas aí eu estou vendo um pessoal querer impor significado de grego clássico no grego koiné. Um exemplo é Mateus 25, 46. É um exemplo básico, chave. Mas existem outras palavras. Teve um vídeo que eu fui assistir de um cara que ele coloca uma tradução para a palavra pragmatum. Ele coloca e ele defende que tem que ser assuntos de Estado. Mas aí eu fui procurar em qualquer dicionário grego koiné e não apareceu assuntos de Estado. Aí eu fui procurar no grego clássico, achei a palavra assunto de Estados. Eu achei no léxico Anatola Bailey e achei no léxico do Sopena. Só que tem um problema. Tanto Anatola Bailey quanto Sopena são dicionários de grego clássico, mas nenhum dicionário do grego koiné que eu encontrei a palavra assunto de Estado. Né? Então, por que que. E o cara tá tentando, a pessoa tá tentando empurrar um significado para a palavra que no Novo Testamento não aparece. Que não aparece. Né? Não tá essa definição. Mas. Aí o cara fala, não, mas tá lá no Liddell Scott. Pô, mas o Liddell Scott ele cobre do grego clássico até o 7º século da era cristã. Então você tem que ver se a definição que você está olhando cabe no período do Novo Testamento, se cabe no koiné neotestamentário. Por quê? Ainda assim, se você for comparar o uso vocabulário de Joséfo e o vocabulário de Septuaginta, eles são muito maiores do que o período do que o grego do Novo Testamento. Né? No Novo Testamento ele cobre 5.700 vocábulos. Septuaginta ela cobre muito mais vocábulos
E Joséfo cobre muito mais outros vocábulos. Me lembro uma vez quando me pediram para traduzir um versículo do Joséfo, um pequeno trecho, e eu fui procurar uma palavra e não achei. Aí, por causa disso, eu tive que adquirir outros dicionários para ver se eu conseguia traduzir aquela palavra, aquele verso. Entende? Então, assim, por que eu tô gravando essa live, gente? Eu tô gravando essa live por causa disso. Porque eu estou vendo pessoas utilizando erroneamente os dicionários, cara. As pessoas estão usando erroneamente os dicionários. E isso é perigoso, cara. Isso é perigoso, tá? Se a pessoa ela não tá por dentro, se ela não tá por dentro desse pequeno detalhe, o negócio vai dando ruim, né? O negócio vai dando ruim pra gente. Vai dando ruim pra gente, sabe? E aí nós temos que vir aqui gravar vídeo. E eu tô vendo o pessoal girar. E eu falo, cara, mas é só olhar, peraí, esse não é o significado no grego clássico, é só olhar lá. Se é do grego clássico, não é do grego koiné. Tem sim uma pequena influência do clássico no koiné, tem. Às vezes pode acontecer, mas, cara, não é o caso de determinadas palavras. Ponto. Ponto. Né? Ponto. Você tem que ver como que a palavra foi usada e qual o significado que ela foi adquirindo ao longo do tempo. Ponto. Isso é chamado estudo diacrônico da língua. Estudo diacrônico de uma palavra. Tem que sempre tomar muito cuidado. Quais dicionários trabalham dessa forma? Todos eles. Por exemplo, temos o dicionário aqui do Gerhard Kittel, 10 volumes. Tem o dicionário teológico do Novo Testamento, aqui do Internacional Teologia do Novo Testamento. Eles dão significados no grego clássico, na Septuaginta, e depois eles vão para o Novo Testamento. Agora, se eu ficar olhando para o significado do grego clássico para tentar trazer para o Novo Testamento, você vai cometer erro. E qualquer pessoa que sabe um pouco de grego olha para isso e fala, mano, é absurdo. É absurdo. Não tem como. Entende? E que tipo de dicionários nós vamos usar? Pera aí, o dicionário que eu estou usando aqui, ele é um dicionário de grego clássico, é um dicionário de grego koiné, é um dicionário de Novo Testamento, né? Inclusive, eu estava lendo para projetar o meu dicionário, né? Eu estava lendo um pouco de Emmanuel Tove, e ele falou o seguinte, cara, ele estava criticando o Liddell Scott no capítulo 8, 9 do livro dele, Septuaginta. Ele faz uma crítica quando ele fala assim sobre o Liddell Scott. Por quê? Muitas vezes o Liddell Scott ele erra a definição de uma palavra na Septuaginta. Ele dá um sentido que a palavra nunca teve. A palavra foi traduzida do hebraico para a Septuaginta, um grego koiné, mas ela nunca teve o significado que eles estão dando. Por quê? Porque eles puxam o significado do grego clássico, quando na verdade está puxando do texto hebraico. Então a palavra é grega, mas o significado na Septuaginta, na verdade, ela não tem o significado grego dela, mas ela tem o significado hebraico. Então tá vendo como que é complicado você chegar aqui, abrir um dicionário qualquer, seja o Liddell Scott, ou seja qualquer outro dicionário, e não saber a procedência dele? E não estou dizendo que o Liddell Scott seja ruim, nem o Emmanuel Tove. Só está dizendo que você tem que tomar cuidado. Opa, mas se a gente tem que tomar cuidado com o dicionário que a gente está usando, o que a gente estuda o que então? Não, você tem que ir estudando, praticando, analisando diacronicamente uma palavra, né? Olhando, fazendo estudos. Não é só chegar, abrir o dicionário, como muitos apologistas fazem, né? Abre o dicionário, diz isso e tá aqui. Não, pô, né? Eu faço muito isso, mas vocês podem perceber que sempre as minhas observações são cautelosas, são em mais de um dicionário. Eu tento explicar o máximo sobre a palavra dentro do possível. Por quê? Porque esse é um estudo sincero e honesto. Da minha parte, eu faço isso. Só que o pessoal não está fazendo, cara. O pessoal não está fazendo. Muitos que estão tentando estudar grego aí, que estão tentando falar sobre grego, estão cometendo esse equívoco. Né? Alguns por tendência, porque querem que a palavra signifique isso para reforçar ou para dar suporte porque ela acredita. Já é um erro, porque você está colocando a sua crença acima do que lexicograficamente a palavra diz. Outros por não estudarem linguística, por não pararem para analisar uma palavra diacronicamente, sincronicamente, estão cometendo erro e levando outras pessoas ao erro. E levando outras pessoas ao erro. E isso é triste. Isso é triste.
E eu vou fazer o quê? Eu não tenho o que fazer, cara. O que eu posso fazer é é isso, né, né, entendeu? Então, a gente tem que tomar cuidado. Agora vamos ver se o pessoal aqui fez alguma doação. Normalmente eu acho que não, porque como só tá para membro aqui a conversa, né. Caso vocês tenham alguma pergunta, trocar uma ideia, é isso aí, ó. Se torne membro do canal ou me dá um apoio aqui e a gente adiciona você eu adiciono vocês no grupo dos apoiadores, né, no grupo dos apoiadores mensais. Parece que não tivemos nada aqui. Uhum, 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 uhum. Né, entende? Então a gente tem que tomar cuidado, cara, e tem que ter isso em mente. Então, essa live que eu tô fazendo aqui para vocês, ó, esses 30 minutos de live, é essencial para o estudioso do grego koiné. É uma das lives, não vou dizer que é uma das lives mais importantes, mas esse ensinamento que eu tô falando para vocês, você não vai ver professor de grego falar, né. Na verdade, um ou outro vai falar em sala de aula, né, o que eu tô falando para vocês, os caras não vão falar em sala de aula. E o teu youtuber que fala de grego não vai te dizer, porque talvez nem ele saiba, né. Talvez a leitura de um Fernando Soucir, deixa eu pegar o Fernando Soucir aqui para nós. Fernando Soucir, tá? Fernando Soucir, ó, aqui, ó. Curso de Linguística Geral, Ferdinand Saussure. Cara, leia isso aqui, gente. Leiam, cara. Se você é inscrito do meu canal, se você é membro do meu canal, se você tá aqui há muito tempo, por favor, cara, compre esse livro, baixa o PDF, faça o que tem que fazer. Mas faz o seguinte, leia Fernando Saucilo. Aqui ele fala sobre estudo diacrônico, aqui ele fala sobre estudo sincrônico, aqui ele fala sobre possíveis sinônimos, aqui ele fala sobre equivalência de tradução. Então eu tô vendo o pessoal querer falar de grego, de crítica textual, de hebraico, falar de coisa, e no estudo básico, mano, no estudo básico, né? No estudo básico. E olha que eu tô falando aqui que isso aqui é o pai da linguística moderna e isso aqui é o que comanda os cursos de língua portuguesa no Brasil, tá? E quando nós vamos falar de tradução, é impossível você não passar por esse cara. Quando eu descobri Ferdinando Saussure, minha visão sobre tradução mudou. Mudou, mudou, né? Minha compreensão sobre como eu devo traduzir, como eu devo me comportar diante da tradução, melhorou muito, né? Então, é isso. É isso. Então, gente, por favor, sejam honestos em seus estudos. Sejam honestos, né? E essa é a jogada. Essa é a jogada, tá? Estudar. Um livro que no sebo você não vai pagar mais do que 25, 30 reais, tá? Não vai pagar. PDF tá de graça. Livro excelente. Assim, ó, anota. Vocês 11 que estão assistindo essa live, anotem esse nome, coloquem na lista de vocês. Ah, mas eu não tenho tempo para ler agora. Não tem problema, cara. Compra esse livro, põe na estantezinha. Quando você for ler, você já tem ele. É um dos poucos livros que eu acho que assim tem que estar na sua estante. É um dos poucos livros que tem que estar na sua estante, beleza? E aí, o pessoal não vai perguntar ou não? Pô, cadê o pessoal para perguntar? O pessoal não quer perguntar nada? Sacanagem, né? O pessoal não quer perguntar nada. Então, assim, por essa aula, quem quiser fazer uma doação aí, por favor, o meu Pix está em cima, caso queira conversar comigo, só fazer a doação e vamos meter bronca. Vamos meter bronca, sabe? E eu tenho percebido isso, que o pessoal não tem falado de estudo, cara. O pessoal quer falar, quer pagar de bichão na internet, mas não quer estudar, tá? Não quer estudar. Os caras querem fazer o corre. Opa, já vi uma moedinha caindo aqui. Deixa eu ver quem fez aqui. O Paixão Carnaúba. Valeu, Carnaúba. Tamo junto, né? Isso aí, ó. Teólogo de tapa-olho não tem vergonha na cara. Apresento pra vocês, Lepirata Barbarrala. É os mano de direita nas favelas no Brasil. Aqui é o mano Barbarrala sem usar menino Sodril. Mano, pode crer, navegar em alto mar, saquear, CACP. Então, assim, sabe, é complicado, né? O Carnaúba, Eric Paixão Carnaúba, foi você? Deixa eu ver, foi você. Deixa eu ver se foi você. Foi você, foi você, foi você. Deixa eu ver se foi o Carnaúba, deixa eu ver.
Paixão Carnaúba, Batista Oliveira. Teve um parceiro aqui que fez uma doaçãozinha que eu tenho que agradecer muito. Não. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Não, foi o Almeidão, foi o Almeida Barbosa, foi o Almeida Barbosa. Um abraço ao Almeida Barbosa, tamo junto, né? Vai fazer alguma coisa, Maria? Não. É isso aí. Pode lançar sua pergunta aí, ô Carnaúba. Quem for membro do canal, sinta-se à vontade para perguntar, tá? Sinta-se à vontade para perguntar. Quem mandou da Bolsonaro? Você não é membro do canal, Maria. Você não é membro do canal, né? Se você fosse, eu respondia. Mas não é. Você não é. Não responde nem minha esposa, pra você ter noção, ó, porque ela não é membro do canal. Brincadeira. Dá esse apoio, gente. E falando nisso também, deixa eu pegar aqui, só para vocês entenderem. Deixa eu ver quantos inscritos faltam pra gente bater 14 mil. Deixa eu ver aqui quantos membros faltam. Quantos? Estamos em 85. Vamos lá para Analytics. Navegar em alto mar, saquear, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Membros inscritos. Tá? Então, estamos em 85. Aí, ó. Estamos em 85. Falta 15 inscritos pra gente bater 14 mil, hein? Falta pouco pra gente bater 14 mil. Então, quem puder dar uma força aí compartilhando a live, agradeço desde já. Agradeço desde já. Beleza? Então tragam aí pelo menos 15 pessoas, compartilha nos grupos, fala, se inscreve lá no canal do cara lá, dá esse apoio pra gente. Fechou? Se eu bater os 15 inscritos aqui, eu libero a live aqui pra gente trocar uma ideia com todo mundo, né? Eu acho que dá pra trocar aqui, deixa eu ver aqui. Monetização, pá, não quero só monetização. Ativado, permitir, equilibrado, cancelar. Né? Deixa eu ver aqui. Abrir a janela em outro painel. Exatamente. Então, essencialmente é isso. Então, você que assiste essa live, você que estuda o grego, faça a seguinte situação. Sempre analise dessa forma. E não é de agora que eu falo isso. Eu já falo isso em vídeos há muito tempo. Só que eu ainda percebo que parece que o pessoal se inscreve no canal, mas não assiste os vídeos, né? Parece que o pessoal, todo mundo quer treta, todo mundo quer tretinha. Responde o Sabino. Responde não sei quem. Só que o que importa não é eu ficar respondendo o pessoal. O que importa é, por exemplo, um vídeo desse que eu tô fazendo aqui agora, uma live dessa, vocês assistirem e aplicarem na vida de vocês e claro, levar para outras pessoas. Fortalecer. Mas não, o pessoal tá muito acostumado que, responde tal pessoa para mim. Não, cara, não, a gente tem que estudar e se sustentar, né? Claro que nem tudo dá pra gente pedir para os outros responderem, mas a jogada é simples, né? A jogada é simples, você pega e compartilha os vídeos de estudo. Opa, o Adolfo ele disse isso em tal vídeo, vamos aplicar isso aqui no meu estudo? Aplica e vê se funciona, né? O pessoal fica mais preocupado que igreja eu frequento ou fica respondendo, né? Todo mundo amou aquele vídeo do Sabino, né? Gostou. Por quê? Porque respondeu o Sabino, né? Porque respondeu o Sabino e não sei o quê. Mas, cara, o que eu fiz é o que todo mundo tinha que fazer. Abrir um dicionário de hebraico, analisar e ver o significado. Opa, é isso. Quantas vezes com o vídeo do Sabino eu fiz isso? Mas por que você não gravou o vídeo? Porque eu não preciso. Não é necessário eu ficar refutando ele. Por quê? Porque o método eu já tenho. Vocês têm que ter
a maturidade de abrir o dicionário, ver a definição, saber usar o dicionário para explicar as coisas, para ver se o que está sendo dito ou não é verdadeiro. Agora, se tudo vocês forem deixar nas costas do professor, dos professores, aí vocês não vão aprender nunca, né? Então é muito importante, extremamente importante a todos que assistem meu conteúdo aplicarem o conhecimento que eu apresento, né? Às vezes apresento de maneira muito doida, muito louca, mas aplica. Ou pede uma pode pedir uma ajuda nos vídeos, vocês podem comentar, comentem lá, fala: "Ó, uma explicação disso, daquilo". Dentro do meu limite eu coloco, eu explico, dentro dos meus limites eu farei, mas é muito é muito é muito triste, cara, saber que o pessoal eles em vez de aprender, eles querem ficar dependendo da gente, né. O meu conteúdo é vocês assistirem um tempo e depois queimar chão, né, ou esperar para aprender mais coisa, né, sempre tem coisa nova para apresentar, né, que a gente tá sempre se refinando, mas é triste. Cadê os membros do canal, velho? 8 nego assistindo a live aí, 8 neguinhos assim aí, ó, ganhei um inscrito, ó, ganhei um inscrito, hein. Falta 14, hein, gente, falta 14, dá um apoio aí pra gente chegar nos 14.000, né. A gente precisa bater o 14.000 aí, né. Entende? Então até depois que eu terminar essa live aqui, eu vou meter bronca. Aí, ó, falta 13, ó, falta 13, falta 13. Ecrã inteiro, ó. Falta 13, falta 13. Ó, posso ocultar? Da hora, ó. Da horão, né. Então, eu fico muito triste. Eu como professor, eu fico triste quando as pessoas elas ficam dependentes. Vou até colocar o comentário de um cara aqui, que eu vou responder vocês aqui. Tá sempre observando a quantidade de inscrito no canal. Deixa eu ver aqui. Perdi um inscrito já. É meio doido, né? Eh, vamos vou pegar meu videozinho, ah, acessar canal. É, né, vamos compartilhar a tela aqui. Por exemplo, ó, excelente análise, beleza, acho legal. Muito bem, Daniel não era gay, pá-pá-pá. Quem pediu esse vídeo foi o Moisesão aqui. Simpático Daniel, isso aí, chefe do seu núcleo, né. Então a galera falou aqui da abordagem e tal. Aí, ó, o comentário desse Dave, né, um cara que ele comenta bastante no canal aqui, mas assim, ó o que que o cara coloca: "Ah, você é o único que pode debater com o Sabino". Cara, tem muita gente que pode debater com o Sabino, que debate com ele. Toda live ele chama os teologia, cristãos, pastores e mestres para debater com ele ao vivo, e todos colocam o rabo entre as pernas. Ué, então por que que você, Dave, não vai, por exemplo? Porque eu várias vezes já expliquei aqui que eu não sou um cara de debater ao vivo. Eu não eu não eu não tenho a intenção de chegar com uma pessoa e isso eu vou explicar. Quando eu ouço uma pessoa, eu tento entender o argumento dela. Num debate você não pode fazer isso. Num debate você tem que moer a pessoa. Agora, a questão é, você tem um cara da envergadura do Sabino, com o conhecimento que ele tem, você vai chegar lá, eu não vou conseguir rebater ele. E por que que eu não vou conseguir rebater? Não é porque eu não tenho argumentos, mas é porque eu vou ouvir ele, eu vou entender, eu vou buscar entender a lógica que ele está seguindo, a abordagem que ele está seguindo para poder, dar uma resposta. Só que tem coisa que eu levo 3 dias. Esse vídeo em específico mesmo, que eu gravei aqui, eu fiquei 3 dias pensando em como eu ia gravar, pesquisando, analisando. Agora você acha que num debate que eu tenho 30 segundos para formar o argumento, qual que é a diferença de 3 dias para 30 segundos? É muita coisa, né, é muita coisa. Então, assim, eu não sou um debatedor ao vivo, eu não sirvo para isso. Literalmente, eu não sirvo para debater ao vivo, eu não sirvo, beleza? Aí até respondi ele aqui, né, ó,
Aí um colocou, eu apoio, né, porque todo mundo quer ver debate, quer ver treta, quer ver tretinha. Esse que é o problema do brasileiro. Não, você tem que ver qual que é o método, a abordagem e por aí vai, né. Aí eu coloco aqui, ó, várias vezes já expliquei que meu raciocínio não é rápido o suficiente para ser um debatedor ao vivo, né. Aí um colocou assim: "Pra mim o Sabino é fanfarrão". Beleza, você colocou o Sabino, então vai lá debater, já que ele é um fanfarrão, né. E aí, fechou. Aguardo sua entrada em uma dessas lives para o senhor poder refutá-lo. Quer dizer que, por exemplo, o Sabino grava um vídeo, eu não posso gravar um vídeo em resposta, por exemplo, né, alguém quer dizer que eu gravei um vídeo aqui, outra pessoa não pode gravar um vídeo respondendo ao meu vídeo? Tanto que já teve vídeo que o cara fez isso. Eu achei muito engraçado, porque o cara ele negou o que o próprio dicionário que ele usava disse, né, e assim vai. Então, eu fico triste com alguns comentários, porque, eu fico triste com alguns comentários porque é exatamente isso. Não é eu como professor, eu vou me tornar muito útil, eu fico feliz e eu acabo o meu trabalho quando eu não sou mais útil. Só que não, a gente vai lá, grava um vídeo, faz uma videoaula, talvez como essa, e o pessoal fica esperando que a gente entre em debate com outras pessoas. E eu acho que muitas vezes isso não é o caminho, né. Se eu quisesse fazer isso aqui no canal, pô, teria vídeo inscrito a rodo. Né. Inclusive os meus vídeos de treta são os vídeos que mais dão visualização. São vídeos que dão muita visualização, mas eu não quero visualização. Eu quero passar conteúdo de qualidade para vocês. Se eu ficar só fazendo vídeo de treta, não tem vídeo de qualidade. Se eu ficar só arrumando confusão com os outros, eu não vou chegar aqui, ter tempo de chegar aqui, sentar e fazer uma live com vocês. Né, ó, já perdi um inscrito, ó. Eu ganho um inscrito, perco um inscrito. Ganho um inscrito, perco um inscrito. Falta 14 para bater os 14.000. Faltam 14, né? E E vamos fazer o quê, cara? Vamos fazer o quê? Não tem como. É da nossa cultura. Então meu pedido é: gente, mete a cara nos estudos, vai estudar. Eu sempre falo: "Ó, para de ficar pensando em debate". Os meus amigos, os caras que 3, 4 anos atrás estava tudo envolvido com debate, 4 anos atrás, todos os parceiros meus que estavam envolvidos com debate, que começaram a fazer faculdade, que começaram a estudar de verdade, todos eles, sem exceção, abandonaram o debate. Aí você fala: "Mas por que que os caras abandonaram o debate?" Porque eles perceberam o tanto de tempo que eles estavam perdendo, tanto de tempo. E isso, assim, era cara que gostava de ver sangue, cara que formava grupo, jogava os outros no grupo só pra tocar o terror, só pra tocar o terror, entende? E a gente vai fazer o quê, né? Só que parecia que não tinha salvação. Aí o cara começou a fazer faculdade de história, começou a fazer faculdade de letras, começaram a fazer faculdade de teologia, e eles descobriram que se eles pegarem um livro e ler, eles ganham muito mais conhecimento do que ficar vendo debate dos outros, entende? E é isso. Outro detalhe também é que, por exemplo, eu vejo que para trabalhar em refutação, o pessoal eles não estão pegando na alma da coisa. Eles querem refutar a pessoa, mas eles não prestam atenção na argumentação que a pessoa está utilizando. Qual que é a lógica dela? Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui, no caso o Sabino em referência agora, por exemplo. O Sabino, você tem que entender que o método dele é o método liberal, teológico liberal. Ele não vai olhar para a Bíblia como escrito sagrado. Se você olha para a Bíblia como escrito sagrado e ele não, já o diálogo já fica difícil. Aí você fala: "Por que que o diálogo fica difícil?" Porque ele tem um método de interpretação e você tem outro. Não vai dar diálogo, não vai dar diálogo. Aí, vamos lá para tradução. Beleza, aí como vamos falar tradução, de análise e interpretação do texto, aí já fica um pouco mais fácil. Mas tem coisa que não dá para dialogar, porque ele tem um princípio e você tem outro, né. E aí quando fala-se de tradução, aí a gente abre dicionário, a gente abre estudo e mete bronca, né. Não, Jedi, ele é teólogo. Ele é um teólogo de cunho liberal. Todo o princípio que ele apresenta nos vídeos dele é de cunho liberal. Ateu ele não é, porque isso eu perguntei pra ele, sabe, Jedi? Eu perguntei pra ele e ele disse que não é ateu, ele é enoteísta. Ele acredita numa divindade, mas que não é o Deus da Bíblia, né. Então, ele é diferente de outros, de ateus assumidos, ele não é ateu, né. Ele não é ateu. Só que essa discussão ele não fica elucidando muito, porque ele trabalha o texto bíblico
e aí ele trabalha interpretações que muitas vezes bate de frente com que a maioria dos teólogos defendem, né? Do que a maioria dos grandes teólogos defendem. Então, e muita coisa que ele fala tá em livros também, né? Tem algumas coisinhas que ele fala. O duro é a gente saber o que, que ele tá falando que tá nos livros e o que não tá. Só que a gente só vai saber se fizer o quê? Estudar. Estudar. É claro que o Sabino, junto com a galera ateísta, que ele tá muito alinhado. Não só alinhado, como também ele ajuda muitas vezes, né? Só que também, várias vezes, o Sabino me ajudou. Quantas vezes me ajudou? Quando ele me disse qual o livro que ele estava usando. Quando ele, duas vezes, pelo menos duas vezes, três vezes que ele veio no meu canal, ele indicou lá no canal dele. Tem vídeo meu no canal do Sabino. Você acredita nisso? Tem vídeo meu no canal do Sabino, né? Tem 2 recortes que eu fiz da live que eu fiz com ele, que ele pôs. Então, assim, ele não é um cara que ele tá aí pra bater em cristão apenas. Ele ajuda a galera que tem uma visão diferente da dele. Só que, assim, os caras não entendem, né, meu? Não entende. É bem complicado, né? E ele não paga de cristão esclarecido, não. É que ele chama no tempo. É que ele tem o jeitão dele, né? Que ele, por exemplo, que fato estão em muitos livros, mas ele milita contra Deus cristão e o cristianismo. Simples. Aí nisso eu concordo contigo. Nesse ponto, Jedi, aí eu vou. É... Ah, tá. Ele é o oposto de cristão esclarecido. Entendi. Não, aí nisso concordo com você, Jedi. Muitas vezes ele vai bater de frente com a fé, né? A fé. Mas tem coisas que ele fala que de fato estão em livros de teologia liberal, né? Tanto que quando mandaram o livro dele para analisar, Edson de Faria Francisco analisou sem saber o nome dele, né? Exatamente, mas porque os ateus gostam, né? Muitas vezes o ateu ele tudo aquilo que vai contra o cristianismo os ateus amam, né? E por aí vai. Na verdade, não, né? Se o pessoal estudasse um pouquinho, veria que muitas vezes ele defende. Tanto que eu consegui fazer live com o Sabino, sabe por quê? Por causa do Romilson Ferreira, pô. Por causa do Romilson Ferreira. Um dia eu cheguei pro Sabino e falei: Ó, Sabino, tem um cara que marca a data da vinda de Cristo, um tal de Romilson Ferreira. Conhece? Eu falei: conheço. E amanhã ele falou que o arrebatamento ia acontecer amanhã. Bora fazer uma live amanhã? Eu falei: bora. E fiz uma live com o cara de 4 horas. Fiz uma live com ele de 4 horas sobre isso. Ele ficou umas 2 horas e depois um outro parceiro meu chegou e a gente fez uma live de mais 2 ou 3 horas. Então é isso, tá? Só que tudo isso que eu tô falando para vocês tem que envolver uma coisa chamada metodologia de pesquisa. A minha pergunta é: como é que você pesquisa? Para abrir um dicionário, você tem que saber o dicionário, abrir o dicionário, ler a introdução. Cara, um negócio que eu fico doido. Como é que usa tal dicionário? Tudo bem, tem dicionário que é difícil de usar, o domínio semântico. Mas, cara, o que custa ler a introdução? Olha, eu queria aprender a usar a quarta edição, a quinta edição revisada. Já abriu e leu a introdução? Ah, o Nestlé Island. Já leu a introdução? Não, não li. Então, como é que você quer saber usar uma ferramenta sem ler o manual de instrução dela? Já tem vídeo meu ensinando a usar a quinta edição revisada, vídeo meu ensinando a usar o Nestlé Island, tem vídeo meu que eu ensino isso, né? Não, é porque eu coloquei aqui só para membro falar, tá, Jedi? Tá, então já dá membresia pro pessoal aí, Jedizão. Já dá membresia pro pessoal aí. Traz aí uns membros aí pro canal, né? Traga uns membros pro canal aí, entendeu? Hoje eu falei, não, vou tornar aqui. Esse foi um dos conselhos do Sabino. O Sabino ele chegou e falou assim: Adolfo. Ele chegou para mim e falou assim: Adolfo, faz live ao vivo, para quem quiser. Mas deixa para a pessoa se tornar membro, só membro comentar. Por quê? Muitas vezes o cara que assiste o seu conteúdo, ele assiste o seu conteúdo e ele quer falar. Só que, pô, você estudou para isso, né? Aí, ó, Daniel Fernandes, Gabriel Sigmundi, receba, Jedizão, ó, o nosso querido, né? Tem um tal de o Tommy, rapaz. Os caras ganhou membresia, não sei por quê. Valeu, Geidazão. Já mais 5 membros para poder falar, né? Então, cara, e a minha membresia é o quê? R$1,99? Você pode se tornar membro no meu canal a partir de quanto? Deixa eu ver aqui.
Eu vou aqui para membresia. Monetização. Para se tornar membro do meu canal a partir de R$ 1,99, cara. Ó, R$ 1,99 o cara se torna membro do canal. R$ 1,99. Vou até o Master aqui, eu vou até excluir esse nível. Né? Companheiro de batalha. Apoiador nível 1, R$ 1,99. Apoiador nível 2, R$ 2,99. 3, R$ 4,99. 4, R$ 14,99. É isso aí, ó. Né? Então, pronto. Entende? Então, vamos lá para Analytics de novo. Tô com 85 inscritos. Aí, ó, já perdi um inscrito, quer dizer, 86, ó. Tô com 86 inscritos aqui, ó. Se puderem trazer inscritos aqui, eu agradeço. É, exatamente, né? Inclusive também vamos ver se a galera aqui já fez alguma doação também, porque, pô, hoje eu tô inspirado para fazer essa live aqui. Essa live aqui eu tô inspirado. Vamos ver aqui. Então, R$ 1,99. Eu só precisava do quê? Tem 10 pessoas assistindo a live. Tem 3 aí que são membros. O Danilo, não, o Jedi e mais um aí. Se os outros 8 aceitassem se tornar membro por R$ 1,99, já podia comentar na live aqui, ó. Tá vendo? Mas não, né? Tirar dinheiro do meu... Tirar meu... 46, é isso aí. É isso aí. Beleza? Então, é isso. Né? Podem lançar perguntas, tá? Eu vou pegar uma água lá. Vou pegar uma água e já volto aqui para responder vocês. Fechou? Ei, Maria. Tinha grão de bico ainda, né, Maria? Tinha grão de bico ali pra gente comer, né? Não é que eu tô com fome, ele não vai estragar? Aí, ó. Tá na geladeira. Época boa que era 1,50. Não, mas... Ou seja, quase 2 membresias. Exatamente, ó, o trade tá 3,69, não dá nem para comprar um trade. Preciso de 2 membros aí por mês para se tornar, né? E fora que quem se torna membro, o comentário fica mais fácil de eu ver, tá? Então, quem sabe aí, ó, a partir de um tempo eu só começo a fazer live para membro, né? Tem live minha que só é para membro, tem vídeo aula minha aqui, lives que eu fiz de estudo que é só para membro. Só quem é membro lá que ajudou com 1,90, que ajudou com 1,99 por mês, é membro. Tem a galera também que é os apoiadores do canal também, outro tipo de apoiador que é os caras que me mandam um pix de R$ 10 por mês. Eu jogo num grupo específico. Tem até galera falando em alemão lá, o Jedi é um deles. É isso aí. Época boa nada, paixão. Época boa nada, carnal. Quando a gente pega esse período mais antigo, cara, era uns 50, mas tudo era muito mais caro, né? Hoje, a tecnologia, alguma coisa. Quem fala alemão é Macedão, eu falo alemão. Eu racho o bico da risada desses companheiros. Eu racho. Cadê o Malamen? O Malamen tá ali, cara. Pera aí que eu vou falar vamos falar lá no grupo aqui, pera aí. O Malamen, cadê o Malamen? Aí, ó. Malamen, né? Então é isso. Mas, gente, o que eu peço para vocês é prestem atenção, leia a introdução de livro. O que eu comento aqui, por favor, joguem, anotem as dicas-chave.
Eu sei que eu não sou um cara que apresento muitas vezes o conhecimento de maneira sistemática, e eu até peço perdão por isso, mas, cara, tem muita coisa que eu passo para vocês que vocês só vão ver em faculdade ou em livros, cara, que é coisa que eu li, que eu compartilho, né? Então, apliquem, cara, apliquem. Primeiro, pra você não cair nos erros desses pessoal aí que fica criando significado para palavra que não tem, né? Para vocês terem essa maturidade. E segundo, para vocês caminharem por si mesmos. Quando eu tô conversando com um estudioso, o cara não precisa dizer duas vezes para mim. Não precisa dizer duas vezes. O cara falou uma coisa, eu já pego para mim, analiso, levo e sigo em frente. A primeira vez que eu tratei com o Sabino foi muitos anos atrás no Facebook. Foi acerca desse livro aqui, ó. Vou contar esse testemunho e finalizo a live. Se ninguém for falar mais nada. E finaliza a live. Aqui, esse aqui, esse aqui. Eu vi um vídeo dele e aí eu fui perguntar pra ele, de onde que você arrancou esse aparato? Ele só disse um nome pra mim. Ele não digitou nada, ele não digitou nome de livro, nada. Ele só digitou assim, ó. Tischendorf. Na hora que ele falou Tischendorf, eu lembrei, pá, tem um cara chamado Tischendorf que eu li nos livros de crítica textual. Fui buscar. Fui buscar. Aí eu cheguei lá, fui buscar os livros, né? Achei o Tischendorf e eu descobri que a principal obra de Tischendorf foi a Edita Oitava Crítica Maior. O que eu fiz? Fui procurar esse troço na Internet Archive. Edita Oitava Crítica Maior, Constantino von Tischendorf. Passei 1h40 procurando. Adivinha? Eu achei. E desde então eu não parei de usar porque tem me sido referencial em algumas análises crítico-textuais. Tem a limitação de ser muito antigo? Tem. Mas tem muita coisa que eu só encontro nele. Não encontro na quinta edição, não encontro no Estrialde, não encontro no Família 35 do Burr, encontro Tischendorf. Aprendi com quem? Com o Sabino. Ele precisou dizer para mim fazer uma aula de 2 horas de como usar Tischendorf? Não. E olha que a desgrama do Tischendorf tá em grego latim, cara. Eu nem latim sei direito, né? Mas o que eu fiz? Fui lá, pesquisei, comprei dicionário de latim e fui desenvolvendo. Depois imprimi o Tischendorf, né? E aí, para poder trazer conhecimento para vocês, que muitas vezes ajuda vocês na fé de vocês. Muitas vezes ajudam vocês na fé. Entende? E é a minha intenção. Só que assim, para eu poder caminhar, eu também tenho que estar tranquilo. E quando eu digo tranquilo, é não ter conta. Jedazão, você que está acompanhando eu, né? Vai mexer com o texto majoritário, tem que conhecer Tischendorf e von Soden. Exatamente. Não só ele, mas, por exemplo, tem uma obra chamada Edita Crítica Maior. O bagulho é só obra cara. Eu não tenho. Eu não tenho por quê? Porque, cara, eu tô penando. Né? Tô penando aqui financeiramente, né? Tenho aqui o braço articulado porque pessoas como o Jedi ajudam, né? Tem o braço articulado porque o Jedi ajuda, né? Pude trocar o pneu traseiro da moto, comprar algumas coisinhas, mexer na moto, porque a galera tem ajudado. Então, assim, se vocês me ajudam, porra, eu consigo andar mais tranquilo. Não consigo fazer live todo dia enquanto eu trabalhar. Enquanto eu trabalhar, eu não consigo fazer live todo dia, de pedreiro, né? Mas eu posso estar aqui trocando uma ideia com vocês e tal. Então, assim, por isso que eu peço, gente, se torna membro do canal. Pô, tem 14 mil inscritos. Se 10 mil se tornasse. Se 10 mil pessoas se tornassem membro do canal 1,99, quanto que eu não ganharia? Não precisa nem ser 10 mil. Já com as. Eu não vou conseguir levar essa semana, eu não vou conseguir levar a minha bis. Já tô imaginando que eu não vou conseguir levar minha bis pro concerto, porque a bateria chegou, o cara falou para levar na terça-feira, só que se eu levar, ele vai trocar seta, a seta esquerda tem que trocar, porque eu mesmo quebrei o fiozinho mexendo na moto lá para mexer nas luzes lá, quebrando na setinha. A luz que quando você aperta o freio da frente que aparece atrás, eu fui mexer, tava muito ressecada, quebrei, porque eu tinha que colocar um apoiador do, do, do retrovisor direito, ele deu ruim, então tive que trocar. Eu mesmo troquei porque eu já tava com aquele negócio me incomodando. Então, mas eu tenho que fazer esse corre todo. Vai quanto de dinheiro? Vai dinheiro. Então, quem puder ajudar financeiramente a gente aí, desde já eu agradeço, tá? Até vou ver aqui se alguém né, já ajudou também, vamos ver. Aí, ó, tá
Tá no R$ 5 ainda, que foi do Carnaúba. O Carnaúba foi o último que ajudou a 9,20, tá? Então, essencialmente é isso. Ah, um outro detalhe também, tá, gente? Eu tenho um projeto aqui, que é chamado Sagat Historiador. Quem quiser, se inscreve lá. Quem gosta de história, e é o último pedido aqui, tá? Sagat Historiador. Esse canal aqui, ó, Sagat Historiador. Quem gosta de história, por favor, de assuntos voltados para história, educação, só se inscrever aqui, ó. Eu gravei alguns vídeos aqui, né? Professor William Shakespeare, como o cristianismo foi visto pelos romanos criaram alguma religião, simplicidade romana e sua capacidade de absorção cultural, Ariano Suassuna, né? E aí eu vou falar bastante sobre o movimento punk, essas coisas aqui também. Eu também vou falar. Mas eu também falo muito de história. Então, quem gosta de história, chega aqui, beleza? Quem gostar de história, chega aqui e mete bronca. Fechou? Eu vou estar finalizando essa live aqui. Inclusive, vou iniciar uma live lá. Agora, nesse momento, eu vou iniciar uma live lá no Sagat Historiador. Fechou? Então, caso alguém goste do tema, queira participar, chega lá, dá esse apoio pra gente aí. E aqui falta só 14 inscritos para bater 14 mil. Só falta 14. Então dá esse apoio também, compartilhem e tamo junto, campo de batalha. Beleza? Um abraço a todos e fui.